O futebol brasileiro é sinônimo de paixão, talento e glória. Mas por trás dos gols históricos, dos craques idolatrados e das copas levantadas, existem histórias tão estranhas que parecem saídas de um filme de suspense. Algumas envolvem forças ocultas, outras suspeitas nunca comprovadas, e há ainda aquelas que desafiam a lógica e alimentam debates há décadas. Neste vídeo, vamos mergulhar no lado sombrio, misterioso e inacreditável do esporte mais amado do país. Ao longo da história do futebol brasileiro, não faltaram episódios que levantaram sobrancelhas e acenderam teorias. Desde jogos manipulados até intervenções sobrenaturais, passando por conspirações políticas e escândalos abafados, existe um submundo fascinante que pouca gente conhece, mas que todo torcedor deveria ouvir. São histórias contadas nos bastidores, sussurradas entre os torcedores, mas raramente assumidas de forma oficial. Neste vídeo, reunimos os 10 casos mais bizarros, polêmicos e conspiratórios envolvendo o futebol brasileiro. Vamos desde os anos dourados da seleção até casos mais recentes que continuam dividindo opiniões. Aqui, fatos e teorias se misturam em uma narrativa envolvente, onde a verdade muitas vezes se perde entre o mito e a manipulação. Prepare-se para revisitar momentos marcantes com um novo olhar, e talvez sair deste vídeo acreditando em algo que antes parecia impossível. Então sente-se, ajuste o volume e acompanhe até o fim, porque você vai descobrir que o futebol brasileiro é muito mais do que 90 minutos dentro de campo. Algumas partidas são jogadas nas sombras, com regras próprias e jogadores invisíveis. E quando você terminar este vídeo, talvez nunca mais veja o futebol da mesma maneira. 1. A Copa de 1998 e o mistério de Ronaldo. A final da Copa do Mundo de 1998 entre Brasil e França é até hoje cercada por uma névoa de dúvida e mistério. Ronaldo, o fenômeno, era a estrela da equipe, mas entrou em campo visivelmente debilitado, depois de supostamente ter sofrido uma convulsão horas antes do jogo. A escalação de última hora chocou o mundo, e o desempenho do time brasileiro foi considerado inexplicavelmente abaixo do esperado. Foi apenas um colapso emocional ou havia algo mais por trás? Logo surgiram teorias. Uma delas afirmava que a Nike, patrocinadora da seleção, teria pressionado pela presença de Ronaldo em campo para não perder visibilidade comercial. Outra teoria ainda mais ousada apontava para um suposto acordo nos bastidores entre CBF e FIFA, no qual a França ganharia a Copa em casa em troca de favores futuros para o Brasil. Essas ideias inflamaram debates em programas esportivos e fóruns pela internet. A falta de explicações convincentes da CBF e o silêncio de muitos envolvidos reforçaram ainda mais as suspeitas. Anos depois, alguns ex-jogadores deram declarações vagas, deixando pistas sem confirmar nada concretamente. Ronaldo, por sua vez, admitiu ter passado mal, mas nunca detalhou exatamente o que aconteceu naquela noite estranha. O próprio Zagallo já afirmou que houve muita coisa que não podia ser dita. O clima de mistério permanece até hoje. O caso da Copa de 98 é provavelmente a teoria da conspiração mais conhecida do futebol brasileiro, mas o que a torna tão poderosa é justamente a ausência de provas concretas. É como se todos soubessem que algo estava errado, mas ninguém tivesse coragem de dizer exatamente o que. E assim, o Brasil perdeu por 3-0 para a França numa atuação que não condiz com o talento daquela seleção. Uma derrota inexplicável que, para muitos, jamais será completamente esclarecida, alimentando um dos maiores enigmas da história do esporte brasileiro. 2. O jogo da mala, dinheiro por resultados. O termo mala branca, ou mala preta, já virou parte do vocabulário do futebol brasileiro, mas o que muitos não sabem é a profundidade e o impacto dessas práticas nos campeonatos nacionais. A chamada mala branca seria uma bonificação paga a um time para vencer uma partida que favoreça outro clube, enquanto a mala preta seria o pagamento para entregar o jogo. Embora ilegal e contra os princípios esportivos, esse tipo de incentivo já foi denunciado diversas vezes, mas raramente comprovado oficialmente.
Uma das histórias mais emblemáticas ocorreu no Campeonato Brasileiro de 2005. Times ameaçados pelo rebaixamento teriam oferecido dinheiro para adversários vencerem os concorrentes diretos, o que levantou suspeitas após atuações estranhas em campo. Embora nunca se tenha chegado a provas conclusivas, torcedores e comentaristas debatem até hoje se alguns resultados daquele ano foram realmente limpos. Jogadores, em entrevistas anônimas ou anos após a aposentadoria, já admitiram ter recebido propostas ou até mesmo dinheiro para influenciar partidas. Alguns afirmaram que esses esquemas eram comuns e praticamente institucionalizados em certos clubes. A falta de fiscalização rigorosa e o silêncio dos envolvidos contribuíram para manter a prática viva ao longo das décadas. Além de manchar a integridade esportiva, o jogo da mala gera um ambiente onde a meritocracia desaparece. Times que lutam bravamente dentro de campo acabam prejudicados por decisões feitas fora das quatro linhas. O futebol vira um jogo de bastidores, de articulações e interesses que pouco tem a ver com técnica ou tática. Mesmo sem confirmações formais, a percepção de que o jogo da mala continua existindo é forte. E isso gera um ciclo de desconfiança entre torcedores, jogadores e dirigentes, minando a credibilidade do futebol brasileiro e alimentando mais teorias conspiratórias sobre quem realmente comanda os resultados. 3. A manipulação de árbitros. O caso Edilson Pereira de Carvalho é um caso que tornou pública e inegável a manipulação de resultados no Brasil, foi o escândalo envolvendo o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, em 2005. Ele foi acusado de manipular partidas do Campeonato Brasileiro para favorecer apostadores clandestinos. O escândalo, conhecido como Máfia do Apito, estourou como uma bomba e abalou profundamente a confiança do torcedor brasileiro. Edilson admitiu ter recebido propina para influenciar o resultado de pelo menos 11 partidas. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, numa medida inédita, decidiu anular esses jogos e refazê-los, algo nunca antes visto em uma competição de grande porte. Isso interferiu diretamente na tabela do campeonato, que acabou com o Corinthians como campeão, em meio a acusações e protestos de outros clubes. A descoberta expôs uma teia de corrupção que ia muito além do campo. As investigações revelaram que existia uma rede de apostadores que lucravam milhões com esquemas de manipulação, e Edilson era apenas a ponta do iceberg. Muitos acreditam que outros árbitros também estavam envolvidos, mas conseguiram escapar da punição por falta de provas. Apesar da comoção nacional, o caso esfriou rapidamente. Pouco tempo depois, a cobertura da mídia foi sendo reduzida, e novas denúncias acabaram abafadas ou ignoradas. O escândalo mostrou que o futebol brasileiro podia sim ser manipulado, e que existiam forças muito mais influentes do que os 22 jogadores em campo. Até hoje, a máfia do apito serve como prova de que teorias da conspiração podem, às vezes, ser mais reais do que gostaríamos de admitir. Foi um dos poucos momentos em que o véu caiu, revelando uma realidade oculta que muitos preferem não ver. 4. A final de 1981 Flamengo x Atlético Minas Gerais, e o árbitro controverso. A partida entre Flamengo e Atlético Minas Gerais pela Taça Libertadores de 1981 entrou para a história como uma das mais polêmicas do futebol sul-americano. Na época, o regulamento previa que, em caso de empate no saldo de gols, uma terceira partida seria realizada. E foi nessa decisão que nasceu uma das maiores teorias de favorecimento do futebol brasileiro, envolvendo decisões arbitrais que até hoje são debatidas com fervor. O jogo foi marcado por expulsões em massa. O árbitro José Roberto Wright expulsou 5 jogadores do Atlético Minas Gerais e até membros da comissão técnica. Com o time mineiro praticamente fora de campo, o jogo foi encerrado prematuramente, o que garantiu a classificação do Flamengo, que viria a ser campeão da Libertadores e do mundo naquele ano. Para os atleticanos, foi um roubo descarado. Para os flamenguistas, apenas o cumprimento do regulamento.
Anos depois, o próprio Wright daria entrevistas defendendo suas decisões, mas as imagens da época mostram uma arbitragem extremamente rigorosa, e, para muitos, tendenciosa. A teoria que circula entre os torcedores do Galo é que houve um esquema da Confederação Sul-Americana para favorecer o Flamengo, já que a equipe carioca tinha maior apelo comercial e visibilidade internacional. Curiosamente, essa versão nunca foi oficialmente investigada, e o caso ficou apenas no campo das reclamações esportivas. No entanto, a convicção dos torcedores do Atlético Minas Gerais é tão forte que esse episódio é constantemente lembrado em confrontos entre os clubes, sendo um ponto sensível até os dias de hoje. A história da final de 1981 é um lembrete de como uma arbitragem pode mudar completamente os rumos de uma competição, e como, em certos momentos, o apito pode falar mais alto que a bola. 5. O time de caixa, patrocínios polêmicos e dinheiro público. Nos últimos anos, diversos clubes brasileiros passaram a contar com o patrocínio de grandes estatais, em especial a Caixa Econômica Federal. Embora, na teoria, esses acordos comerciais fossem legítimos, não demorou para surgirem acusações de favorecimento político e má distribuição de recursos. Afinal, por que alguns clubes recebiam milhões enquanto outros, com igual ou maior torcida, ficavam de fora? Algumas denúncias apontavam que os contratos tinham motivações políticas, sendo direcionados para clubes de estados com alianças eleitorais ou governadores alinhados ao poder federal. Além disso, os valores pagos variavam drasticamente, sem um critério claro de audiência, retorno de marca ou performance em campo. A ausência de transparência nos contratos alimentou a suspeita de que o futebol estava sendo usado como moeda de troca política. Essa teoria ganhou força especialmente durante os anos de eleição, quando surgiam rumores de que o patrocínio da Caixa era usado como ferramenta de influência eleitoral. A ideia era simples: beneficiar clubes populares de regiões estratégicas para angariar simpatia do eleitorado, especialmente no Nordeste e Centro-Oeste. Dirigentes negaram qualquer tipo de manipulação, mas algumas reportagens investigativas mostraram documentos e e-mails internos que indicavam uma proximidade estranha entre interesses políticos e contratos de patrocínio. Para muitos torcedores, o futebol virou vitrine para interesses que nada tinham a ver com o esporte. O debate sobre o uso de dinheiro público em clubes privados continua até hoje. E embora os patrocínios da Caixa tenham diminuído, a sensação de que o futebol pode ser usado como plataforma política permanece, sustentando mais uma camada de desconfiança e teoria conspiratória no cenário esportivo nacional. 6. A maldição da camisa 24 no futebol brasileiro. A camisa 24 é praticamente um tabu. Diferente de ligas internacionais onde o número é usado normalmente, por aqui muitos clubes evitam registrá-lo, especialmente em competições oficiais. Isso gerou especulações, teorias e debates acalorados sobre os reais motivos dessa recusa. Alguns apontam para a homofobia institucionalizada, já que o número 24 está ligado ao veado no jogo do bicho, animal historicamente usado de forma pejorativa para representar a comunidade LGBTQIA+. A ausência do número 24 em elencos virou uma espécie de regra invisível. Durante anos, repórteres e torcedores tentaram obter respostas concretas dos clubes, mas raramente receberam justificativas claras. Alguns dirigentes diziam ser coincidência, outros preferiam simplesmente ignorar a questão. Com isso, alimentou-se a ideia de que existe uma espécie de maldição ou conspiração cultural para excluir o número do futebol brasileiro. Há quem diga que tudo começou com superstições de bastidores, associando o número a azar e desgraças dentro de campo. Supostamente, atletas que usaram a 24 teriam sofrido lesões, quedas de rendimento ou até perseguições da torcida. Embora não existam estatísticas que comprovem isso, a narrativa foi passando de geração em geração, como uma superstição não verbalizada, mas amplamente respeitada. Nos últimos anos, com o avanço dos debates sobre diversidade e inclusão, alguns clubes começaram a romper o padrão e usaram a 24 como símbolo de resistência.
No entanto, a resistência interna ainda é grande, e muitos times continuam evitando o número por medo de retaliações da própria torcida ou por pressão velada nos bastidores. A maldição da camisa 24 é um reflexo de como preconceitos podem se esconder sob camadas de cultura e tradição. E mostra que, mesmo no futebol moderno, certas teorias conspiratórias nascem do silêncio coletivo e da recusa em enfrentar temas espinhosos de frente. 7. A seleção de 2014, o 7-1 que ninguém explica. A derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014 é, para muitos, o maior vexame da história do futebol nacional. Mas para outros, foi algo além de uma simples goleada. Foi uma humilhação estratégica e até, segundo teorias mais ousadas, uma entrega disfarçada. O desempenho apático do time, os erros infantis na defesa e a falta de reação levantaram dúvidas imediatas sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Alguns torcedores acreditam que o resultado foi influenciado por interesses externos. Uma das teorias diz que a FIFA teria perdido o controle político sobre a CBF, e que isso afetaria futuras negociações comerciais, como direitos de transmissão e contratos publicitários. Assim, o Brasil teria sido punido com uma derrota histórica para marcar território. Outros apontam que havia acordos para que a Alemanha fosse campeã, favorecendo o crescimento do futebol europeu no mercado global. Além disso, houve rumores de desentendimentos nos bastidores da seleção. Brigas internas, desorganização tática, e até questionamentos sobre o uso de medicamentos para ansiedade entre jogadores vieram à tona posteriormente. Mas nada foi esclarecido oficialmente, o que só aumentou o misticismo em torno da tragédia de Belo Horizonte. Outro detalhe bizarro é que o time brasileiro parecia emocionalmente destruído antes mesmo do segundo gol. A apatia geral em campo fez com que especialistas questionassem se havia algo fora do controle acontecendo ali. A falta de ajustes por parte do técnico Luiz Felipe Scolari também contribuiu para alimentar as suspeitas de um roteiro pré-determinado. Embora não haja nenhuma prova concreta de manipulação, a sensação de que algo estranho aconteceu naquele jogo persiste. E assim, o 7-1 virou não só um trauma nacional, mas também o combustível perfeito para todo tipo de teoria conspiratória sobre a derrocada repentina de um dos maiores gigantes do futebol mundial. 8. Teorias sobre times protegidos pela CBF. Um assunto recorrente entre torcedores brasileiros é a percepção de que certos clubes seriam protegidos pela Confederação Brasileira de Futebol. Essa ideia se intensificou especialmente durante os campeonatos brasileiros mais polêmicos, onde decisões de arbitragem, mudanças de regulamento e até a tabela de jogos pareceram beneficiar sempre os mesmos times. Para muitos, essa suposta proteção não é coincidência, é uma estratégia institucional. A teoria mais comum envolve a ideia de que clubes com maiores torcidas, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, recebem favorecimento em decisões técnicas ou administrativas. Isso incluiria a escolha de árbitros, julgamento de punições e até bastidores da televisão, com jogos privilegiados em horários nobres e coberturas positivas em grandes veículos de imprensa esportiva. Em diversas temporadas, torcedores de outros clubes denunciaram supostos erros sistemáticos a favor desses gigantes. Em 2019, por exemplo, a frequência com que o VAR favoreceu decisões em favor de times do eixo Rio-São Paulo gerou discussões nacionais. A resposta da CBF foi evasiva, como sempre, reforçando a ideia de que existe uma blindagem seletiva. Além disso, há quem diga que dirigentes da CBF mantêm laços políticos e comerciais com executivos desses clubes, criando uma rede de favorecimento mútuo. Trocas de cargos, lobby por votos e influência nas comissões disciplinares são mencionadas em denúncias anônimas e colunas de bastidores. Embora seja impossível provar tais ligações sem investigação oficial, a sensação de que há clubes do sistema se mantém viva no imaginário do torcedor brasileiro. E enquanto não houver total transparência nas decisões da CBF,
essas teorias vão continuar circulando nos estádios, nos grupos de WhatsApp e nas rodas de conversa apaixonadas por futebol. 9. A intervenção militar no futebol durante a ditadura. Durante o regime militar no Brasil, de 1964 a 1985, o futebol foi usado como instrumento de manipulação de massas e propaganda nacionalista. E segundo algumas teorias, houve interferência direta do governo até mesmo em escalações da seleção brasileira, favorecimento de determinados clubes e uso do esporte como cortina de fumaça para esconder crises políticas. A mais famosa teoria desse período gira em torno da Copa de 1970. O Brasil foi campeão com uma das seleções mais talentosas da história, mas rumores indicam que o técnico João Saldanha foi demitido por se recusar a escalar jogadores indicados pelo regime. Supostamente, ele resistiu a incluir Pelé no time titular, o que teria desagradado os generais no poder. Após sua saída, Mário Zagallo assumiu e a seleção seguiu vitoriosa, mas a troca repentina levantou suspeitas. Além disso, há quem diga que certos jogos do campeonato nacional foram manipulados para favorecer clubes com ligação direta a setores militares, especialmente times do Rio de Janeiro, onde a ditadura tinha forte influência. Esses clubes teriam recebido recursos e isenção fiscal como recompensa por manter boas relações com os militares. Documentos desclassificados anos depois revelaram que havia, de fato, um interesse enorme do governo em vincular vitórias esportivas à imagem do regime. A conquista da Copa de 1970 foi usada em campanhas publicitárias, músicas e slogans como "Brasil, ame-o ou deixe-o". O futebol virou uma arma ideológica. Mesmo com documentos históricos disponíveis, muitas informações ainda estão sob sigilo ou foram destruídas. E isso mantém vivas as teorias sobre o controle político do futebol naquela época. Teorias que, para muitos, fazem total sentido quando se observa como o regime militar instrumentalizou a paixão do povo para seus próprios fins. 10. Os jogos de compadres e os empates convenientes. Outro elemento que sempre gera discussões acaloradas são os chamados jogos de compadres, partidas em que dois clubes supostamente combinam um resultado que favorece ambos. O caso mais notório aconteceu no Brasileirão de 2005, quando Goiás e Internacional empataram em uma partida onde o placar servia perfeitamente aos dois lados. As imagens mostravam pouca disputa e muitas trocas de sorrisos entre os atletas. O termo "jogo de compadres" virou jargão nacional, e diversos outros casos semelhantes foram observados ao longo dos anos. Jogos finais de fase de grupos em campeonatos estaduais e nacionais se tornaram alvos fáceis dessas teorias. Quando um empate beneficia dois lados, os torcedores imediatamente questionam se o jogo foi realmente disputado com seriedade. A dificuldade de comprovar esse tipo de acordo é enorme. Como não há troca de dinheiro ou comunicação explícita, tudo se baseia em observação e interpretação do comportamento em campo. Ainda assim, o número de partidas suspeitas é suficiente para que o torcedor brasileiro mantenha a pulga atrás da orelha. Essas combinações, embora não comprovadas, fazem sentido dentro da lógica da sobrevivência no futebol, garantir a classificação ou evitar o rebaixamento, mesmo que isso signifique perder a competitividade momentânea. Isso cria um ambiente de permissividade silenciosa, onde todos sabem que pode estar acontecendo, mas ninguém denuncia. A impunidade contribui para a perpetuação do problema. E enquanto os clubes não forem responsabilizados por jogos com indícios claros de simulação, o futebol continuará convivendo com o fantasma dos compadres, e as arquibancadas seguirão ecoando suspeitas. O futebol brasileiro é muito mais do que técnica, paixão e gritos de gol. Ele também é cenário de histórias ocultas, acordos invisíveis e mistérios que atravessam décadas sem resposta. Como vimos neste vídeo, a linha entre o que é teoria da conspiração e o que é realidade pode ser tênue, e muitas vezes, os maiores absurdos têm um fundo de verdade escondido sob camadas de silêncio e conveniência. Cada uma das histórias que abordamos mostra um pedaço desse universo paralelo que vive às sombras do espetáculo.
Desde manipulações evidentes, como o caso Edilson Pereira de Carvalho, até as tramas nebulosas da Copa de 1998, ou o inesquecível 7-1, o que se desenha é um retrato de um futebol cheio de contradições, onde nem sempre o melhor vence e nem sempre a bola decide tudo. Essas teorias não são apenas fruto de paranoia coletiva. Elas nascem do sentimento de frustração, da falta de transparência, da impunidade crônica e do descrédito em relação às instituições que deveriam proteger o esporte. E enquanto não houver mudanças reais, esses boatos continuarão se espalhando como fumaça, difícil de controlar e impossível de ignorar. Mas o que torna tudo isso ainda mais fascinante é o fato de que, apesar de tudo, o povo brasileiro continua acreditando no futebol. Talvez por paixão, talvez por esperança. Talvez porque, no fundo, a magia do futebol está justamente nisso, em nunca saber o que é real e o que é ilusão. Se você chegou até aqui, agora sabe que o futebol brasileiro tem muito mais camadas do que mostra o placar. E na próxima vez que ouvir um boato estranho ou uma teoria absurda, lembre-se, no futebol brasileiro, a verdade às vezes é mais inacreditável do que qualquer invenção.